Meu ex traiu a namorada dele comigo. Bem, como você pode perceber pelo título, eu realmente cometi um grande erro. Há cerca de um mês, voltei da faculdade para visitar meus amigos e fomos a uma festa espontânea, na qual meu ex estava presente. Quando cheguei em casa por volta das 4 horas da manhã, ele me ligou e pediu para nos encontrarmos. Naquele momento, eu estava bastante bêbada e tinha fumado muito. Tenho 21 anos, não se preocupe, e, por algum motivo, achei que isso era uma ideia maravilhosa. Nos encontramos, conversamos por um tempo e então, aconteceu. Ele confessou seus sentimentos por mim e disse o quanto se importava comigo e o quanto ainda me amava. Não sei porquê, mas isso me fez fraquejar, e comecei a considerar a possibilidade de tentar novamente com ele. Descobri na manhã seguinte que ele tinha uma namorada que não foi mencionada em nenhum momento. Não fico stalkeando meus ex, então eu não fazia ideia. Eles tinham uma história de terminar e voltar, mas eu achava que eles tinham terminado de novo, mas aparentemente ainda estavam juntos. A única razão pela qual achei isso foi a forma como estávamos interagindo. Eu disse a ele que me sentia terrível e extremamente culpada, e ele disse para eu não me preocupar com isso, que ele contaria a ela. Pensei em confiar nele nisso. Um mês depois, sem nenhum contato com ele, volto para casa para visitar novamente. Vou a outra festa como uma surpresa para ver meus amigos, eles não sabiam, e ele está lá. Estava nervosa a noite toda e, quando finalmente consegui perguntar a ele se ele tinha contado a ela, ele achou que eu me aproximar dele era uma chance de me beijar. Eu afastei e, para minha surpresa, ele ainda não contou a ela, mas todos os nossos amigos sabem, e nenhum deles contou a ela. Me sinto horrível, quero que ela saiba, quero contar a ela, me sinto tão culpada. Sei que sou a grande culpada aqui e sinto que é minha responsabilidade contar a ela, mas também tenho essa voz na minha cabeça dizendo que ele deveria fazer tudo isso. Por favor, se alguém puder me dar conselhos, agradeceria. Atualização. Depois de mais de um mês, finalmente tenho uma atualização. Desculpe pela demora. Um pouco mais de uma semana atrás, o cara finalmente contou à sua namorada. A única coisa é que ele não disse a ela que fui eu. Nossos amigos tiveram uma conversa séria com ele e comigo, e todos concordamos que ela tem todo o direito de saber. Tudo que sei é que eles ainda não terminaram totalmente, mas estão no processo, já que ela nem está no mesmo estado que nós, pois está de férias. Descobri que ela esteve de férias com a família o tempo todo, e foi por isso que ele não disse nada, pois estava esperando para falar pessoalmente. Bem, agora eles estão praticamente separados, mas ela quer conversar com ele pessoalmente sobre isso e pegar suas coisas e devolver as dele. Foi sinceramente uma montanha-russa de emoções para todos, e realmente acreditei que nossos amigos não se importavam com a situação, quando na verdade, assim que todos descobriram, alguns tentaram fazê-lo contar a ela mais cedo, mas ele não quis, eles não acharam que era minha responsabilidade. Discordo um pouco disso, mas não posso discutir, já que aconteceu. Depois da separação, ele me ligou e pediu para nos encontrarmos para conversar. Fiquei um pouco cética, mas concordei. Ele se desculpou pela situação e queria ter certeza de que eu estava bem. Fiquei super confusa com isso, mas perguntei a ele por que ele achava que eu não estava bem, e ele me disse que sentiu que, como eu estava bastante bêbada drogada e ele não estava, ele sentiu que eu poderia achar que ele me forçou. Entendi, ele tem um ponto, mas eu nunca tinha considerado isso. Sim, eu estava bem alterada, mas ainda me lembro de ter dado consentimento e de tudo o que aconteceu depois. Pessoalmente, não me senti assim, mas perguntei a ele por que ele achava isso. Ele disse claramente que a razão pela qual estava evitando falar comigo era porque ele estava se sentindo culpado com a situação e comigo, e estava tendo dificuldades em lidar com o fato de que, sempre que estou por perto, ele tem plena consciência de que não superou a nossa relação, embora esteja com ela. Parei a conversa por aí, queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas não posso lidar com as emoções dele no momento e com o fato de ele estar saindo de um relacionamento e tentando reiniciar algo comigo? Conheço o suficiente para perceber que era o rumo que ele estava tomando na conversa. Deixei claro para ele que, no momento, nada vai acontecer entre nós, e nossa amizade está em pausa até que eu esteja pronta para perdoá-lo e a mim mesma por nossas ações. Pode ter sido há 2 meses, mas ainda me sinto culpada, mesmo que ela esteja ciente.
Meu pai era infiel, e assistia isso destruir minha mãe enquanto crescia, então isso realmente mexe com meu trauma de infância. Obrigada a todos pelos conselhos, e espero ter respondido a todas as perguntas. Você não sabia que eles estavam juntos novamente. Você não falou sobre isso com outras pessoas. Eu diria que você está bem. Estou curioso para saber por que você não perguntou a ele se ele e seu amigo ainda estavam ligados, mas isso não importa. Era a responsabilidade dele contar a você, e ele estragou tudo. Você pode querer se antecipar a isso e abordá-la para dizer que não sabe, mas pode estar abrindo uma lata gigantesca de merda com a qual talvez não queira lidar. Pense bem em todas as suas opções. Não se culpe por isso. Como ele está traindo a namorada por sua culpa? Literalmente, nada disso é culpa sua, até o momento em que você descobriu que ele ainda está com a namorada. É absolutamente 100% responsabilidade dele contar a namorada. É gentil da sua parte, mas não é sua responsabilidade. Ele saiu. Ele pode consertar essa merda. Ele também colocou você em uma situação de merda onde você o estava ajudando a trapacear sem o seu consentimento. Por que você está falando com ele? E os amigos dela também estão fodidos por não dizerem nada a ela, mas, no final das contas, é dele a responsabilidade de confessar tudo e devolver-lhe a autonomia. AITH por ficar chateado. Meu marido dormiu com minha melhor amiga antes de nos casarmos. Meu marido e eu começamos a namorar quando eu tinha 17 anos e ele tinha 20. Namoramos por 11 anos antes de nos casarmos. Conheci minha melhor amiga quando tinha 12 anos, quando ela se mudou para a casa ao lado. Ainda somos muito próximas e conversamos quase diariamente. Quando estava namorando meu marido, houve várias vezes em que suspeitei de algo acontecendo, e isso causou uma tensão entre minha amiga e eu. Ambos me diziam que eu estava sendo ciumenta ou louca e que eram apenas amigos. Ela havia namorado o irmão dele na mesma época, e me disseram que meu namorado nunca se envolveria com alguém que havia sido íntima de seu irmão. No fundo, sempre soube ou senti que algo não estava certo. Acabei parando de falar com ela por causa desse problema e das coisas que ela havia feito a outros amigos. Ela mudou ao longo dos anos. Restauramos nossa amizade com base nessas mudanças e permanecemos muito próximas nos últimos 13 anos. Ela é como uma irmã para mim. Até mesmo temos noite das meninas com frequência, passando a noite na casa dela ou na casa de outros amigos nossos. Meu marido e eu estamos casados há 17 anos e as coisas têm sido bastante boas. Então, na outra noite, meu marido e eu estávamos conversando sobre coisas do passado, sendo muito abertos sobre coisas aleatórias. Ele continua a me contar sobre outro amigo de infância que pediu para basicamente ficar com ele. Junto com outro amigo com quem eu era próxima na época. Fiquei chocada com isso. Disse a ele que isso era coisa do passado, mas não conseguia acreditar que fizeram isso comigo. Ele disse que não fez nada com nenhum deles. Então perguntei sobre a amiga em questão, disse a ele que sabia de algumas coisas porque ela tentou me contar. Ele então admite que eles se beijaram. Sabia que havia mais coisas, então perguntei a ela sobre isso. Disse a ela que ele confessou ter se envolvido com ela e ela admitiu que dormiu com ele em momentos aleatórios ao longo do nosso relacionamento. Ela disse que tudo aconteceu antes de nos casarmos. Estou chateada e magoada. Mesmo que ela diga que foi um erro, é difícil acreditar nisso. Um erro acontece uma vez. Ele disse que não deveria importar porque foi antes de nos casarmos e foi há muito tempo. Enquanto isso é algo antigo para ele, é algo novo para mim. Não teria me casado com ele se soubesse a verdade. Fui manipulada emocionalmente ao longo dos anos, dizendo que estava sendo ciumenta ou louca enquanto eles estavam tendo relações às escondidas. Em vez de se desculpar e se sentir mal com isso, ele está chateado porque estou transformando isso em um problema. Dizendo que ele é um bom marido, pai, e estou errada por tornar isso um problema em nosso casamento. Minha amiga é o oposto completo. Pedindo desculpas, sendo honesta sobre os detalhes, pedindo perdão e dizendo que não merece isso, e dizendo como sempre quis me contar, mas tinha medo de me perder como amiga novamente. Seria uma coisa se não fosse minha amiga, mas dói saber que tiveram relações e mantiveram isso em segredo. Dói saber que tive pernoites, compartilhando minha vida com essa pessoa.
Sinto que pareço estúpida, como se fosse uma grande piada. Estou exagerando, ou isso é errado? Ele mentiu na sua cara por anos. Ela também. Como você pode confiar em uma palavra que sai de qualquer uma de suas bocas? Você era exclusivo dele na época, não era casado, mas ele obviamente não teve problemas em mentir para você sobre ser fiel. Todo o seu relacionamento adulto com os dois foi baseado em mentiras. Especialmente o amor e a confiança, nos quais seu casamento deveria se basear. Ele cagou em todo o seu relacionamento e agora quer que você ignore isso porque ele é um bom marido e pai. Como você realmente saberia que ele não está te traindo? Enganar você é tão fácil para ele. Divórcio imediato. Não sou alguém que normalmente entra no movimento do divórcio, mas ele manipulou você, te traiu, com alguém que ele sabia que era seu melhor amigo, escondeu isso de você por anos e agora está tentando menosprezar suas ações e manipular você de novo. Quem sabe se ele está te traindo durante todo o seu relacionamento depois do casamento também. Sinto muito, mas isso não é algo que você simplesmente supera, mesmo que você tenha filhos. Desejo o melhor para você. Minha ex-namorada 24F me traiu 22M e teve um filho. Ela deixou o namorado 25 milhões e quer que eu a aceite de volta. Não quero parecer arrogante ou convencido. Apenas tive um crescimento financeiro e mental considerável. Essa garota e eu namoramos por meses, mas tivemos uma amizade vitalícia e éramos amigos desde que éramos crianças. Sempre tive sentimentos por ela e achava que ela era a minha alma gêmea. Tínhamos muitos planos e metas para realizar juntos, mas ela agiu de maneira jogadora e me deixou por outro cara. Obviamente, isso doeu e ainda sinto alguma forma de traição por causa disso. O problema é que ela teve um bebê com aquele cara. Após toda a confusão, cortei todo o contato com ela e ela continuou tentando ser minha amiga, mas a virei as costas. Havia algumas vezes recentemente devido a algumas coisas que estavam acontecendo e tivemos algumas conversas sobre os meus e os sentimentos dela. O problema é que eu não sou o mesmo. Comecei a ganhar um alto salário de 6 dígitos por ano e acho que para alguém da minha idade, estou muito bem. Comprei uma casa recentemente, posso pagar as coisas que gosto e estou vivendo confortavelmente. Ela, por outro lado, terminou com o namorado e o expulsou. Logo após fazer isso, ela me ligou para dizer que queria tentar de novo. Tenho problemas, desde que ela me deixou, tenho me sentido solitário e ainda estou apegado a ela. Mas também não acredito que ela queira ficar comigo por causa de seus sentimentos por mim, mas mais porque sou bem-sucedido agora. Como devo lidar com isso? Não quero ser rude, mas quero saber suas verdadeiras intenções. Resumo, minha ex me deixou por outra pessoa e se estabeleceu. Agora que as coisas não estão indo bem, ela se separou e quer namorar comigo, mas não tenho certeza se posso confiar nela novamente. É claro que ela quer que você corte a grama. Não era mais verde, e ela precisa de uma babá. Então, outra opção é encontrar alguém novo que não tenha quebrado sua confiança e te traído, e construir um novo relacionamento. Se divertir viajando e tendo experiências, agora que alguém sem filhos pode fazer, e depois se casar e ter seu próprio filho. Boa sorte, parabéns por seguir em frente e não olhe para trás. As intenções dela são claras, ela tem um filho, vê que você agora tem sucesso, deixou o galho que fez com o papai a cara bebê com quem ela te traiu e agora está vendo que o primeiro galho que ela deixou, você, é agora mais promissor, então eis que aí vem ela. Em hipótese alguma volte com ela quer você porque você cuidaria dela. Ela está manipulando você para esquecer que ela o traiu ou a deixou, para conseguir o que quer, dinheiro ou a segurança. Você é o plano B, de novo. Existem muitas pessoas incríveis por aí que não vão te trair, não têm filhos com um parceiro amoroso e são, na verdade, seres humanos decentes, o que seu ex claramente não é. Sou babaca por pegar na perna dela? Eu, H24, fiz amizade com uma mulher, 26, no começo do mês, outubro, e começamos a nos dar super bem, até que começamos uma amizade colorida. Uma semana depois, fomos para a cama e depois conversamos sobre repetir, eu estava bem animado sobre, e ela também parecia estar. Algumas semanas depois, ela me convidou para ir a um bar. Lá,
ela me chamou para uma festa de Halloween no final de semana seguinte. Eu logo confirmei a compra do meu ingresso, já que a festa estava próxima e o preço do ingresso iria subir ou provavelmente iria acabar. Durante a noite no bar, ela mencionou que se comportaria, pois precisava acordar cedo no dia seguinte. Durante a noite, nós bebemos, e eu coloquei a mão na perna dela, e ela pediu para tirar e não gostou muito. No final, eu fui dar um selinho de despedida, e ela virou o rosto. No dia seguinte, não tive notícias dela, e uma semana depois, ela me bloqueou em todas as redes sociais. Quando perguntei a uma amiga dela, ela explicou que fui considerado escroto porque não respeitei os limites, e que ela agora tinha medo de que eu abusasse dela, inclusive que ela não iria mais à festa por medo. Eu percebo que não levei tão a sério os sinais dela naquele dia. Ela também enfatizou que era para ser um rolê entre amigos e que eu achei que iria levá-la para a cama, o que não era o caso. Mas, o que mais partiu meu coração foi ela dizer que estava começando a confiar em mim e agora tem medo e me acha escroto. Infelizmente, eu não consigo entrar em contato com ela para pedir desculpas nem explicar a situação. Eu sei que errei, mas acho que foi mais por falta de comunicação do que qualquer outra coisa, pois ela não sabia que eu gosto de contato físico. Só lembrando que essa informação veio para mim por meio de uma amiga dela, desde aquele dia eu nunca mais falei com ela para não piorar as coisas. Relaxa. Fiquei conversando com um cara, a gente marcou um encontro. Da minha parte, não rolou aquela química, então, para não enrolar ele, já joguei tudo na mesa, falando que eu amei a personalidade dele, amei as conversas no date etc, mas que o beijo, o toque, não encaixou, sabe como é? Ele agradeceu a sinceridade de cara e falou que minha atitude foi legal porque ele não ia criar expectativas ou sentimentos. Perguntei se a gente podia seguir como amigos porque realmente a gente tinha tido uma conexão com os gostos, os papos. Ele disse que sim. Fiquei feliz, agradeci e fui dormir. Acordei bloqueado de tudo. Ela não conseguiu ser sincera. Meu ex-encontro também não. Devem estar nos xingando por aí. Pessoas são estranhas. Mas a gente sobrevive, amigo. Emoticon sorrindo. Nel. Senti uma vibe meio Haluca vindo dela. Te deu intimidade. Vocês construíram algo junto e do nada ela surta e começa a te acusar de coisas bizarras. É ridículo. Não custa nada falar que você não curte toques físicos. Como um cara que comunica tudo que está incomodando e deixa tudo às claras, odeio pessoas que exigem que você pesque sinais e agem como se as pessoas nascessem com telepatia. Você se livrou, cara, dá graças a Deus e segue em frente.